Oi pessoal, eu fiz esse vídeo aqui para mostrar como é possível criar um banco de dados no iBase e posteriormente alguns registros nesse banco, e depois eu vou visualizar esses registros no Analyst Notebook, ok? Eu vou utilizar essas três ferramentas. A primeira é o iBase Designer, que é onde eu vou criar esse banco de dados e um arquivo de segurança para esse banco. Depois, no IBM I2 iBase, eu vou criar alguns registros de entidades e de vínculos. E, posteriormente, eu vou visualizar esses registros no diagrama no IBM I2 Analyst Notebook, ok? Então, eu vou clicar no IBM I2 iBase Designer. Então, antes de criar um banco de dados, eu tenho que criar um arquivo de segurança. É no arquivo de segurança que eu posso colocar usuários, estipular senhas desses usuários que vão ter acesso a esses bancos, os tipos de acesso, etc. Não é possível criar um banco de dados sem que previamente exista um arquivo de segurança para ele, ok? Eu venho aqui em arquivo, clico em novo arquivo de segurança, vou na minha área de trabalho e vou criar uma pasta, ok? Essa pasta se chamará arquivo de segurança de exemplo. E aqui eu vou salvar o meu arquivo de segurança. Ele vai se chamar, vou colocar um nome simples, arquivo de segurança. Aqui. É importante notar que o tipo desse arquivo, ou seja, a extensão desse arquivo é IDS. Então, se você tiver numa pasta com vários arquivos e você estiver procurando um arquivo de segurança, saiba que a extensão dele vai ser IDS, ok? Vou salvar. O iBase me retorna uma mensagem me dizendo que foi criado com êxito um novo arquivo de segurança e que automaticamente ele efetuou um logon com o usuário sysadmin e que a senha também é sysadmin, tá? Ou seja, automaticamente ele já cria um usuário que chama sysadmin e uma senha igual. Tudo isso, é claro, pode ser alterado depois na hora de gerenciar a segurança desse arquivo, ok? Ele me traz aqui o gerenciador de segurança, eu vou fechar ele. Tá? Então é isso, o meu arquivo de segurança foi criado e ele já está aberto. Sempre que você entrar no iBase Designer, ele vai estar aberto aqui embaixo. Depois, é claro, de você logar nesse arquivo. Então, para saber, se a tela estiver toda azul assim e você quiser saber se há algum arquivo de segurança logado, ele vai estar marcado aqui embaixo, o nome do usuário e o caminho do arquivo. Eu vou sair, vou efetuar um logoff desse arquivo de segurança e vou tornar a abri-lo. Então eu venho em arquivo, clico em logon, ele automaticamente me trouxe a pasta que eu criei, nesse caso, porque foi a última criação aqui. Então ele está na área de trabalho na pasta arquivo de segurança de exemplo. Esse é o meu arquivo, arquivo segurança.ids. Vou clicar em abrir e ele já me traz essa tela de logon. Então ele me diz que o meu nome do usuário aqui é sysadmin e a senha, como nós já sabemos, é sysadmin também. Vou clicar em OK. Aqui ele me oferece a possibilidade de abrir um banco de dados existente ou de criar um novo, né? Como a gente acabou de criar esse arquivo de segurança, não existe abaixo dele nenhum arquivo de banco de dados. A gente vai precisar criar um, ok? Então, eu posso tanto clicar aqui para criar um novo, como eu posso, vou cancelar aqui, vir em arquivo e na opção novo banco de dados.
Eu vou clicar nela e vou criar o meu banco. Então, eu vou chamar esse banco de banco dados exemplo. Depois, na configuração desse banco, eu posso escolher o tipo de banco que eu quero utilizar. O iBase me oferece tanto a possibilidade de utilizar o Access de Office, né, ou um banco maior, que é o SQL Server. Por exemplo, eu vou utilizar o MS Access mesmo. Tá? Aqui na parte de detalhes, eu vou colocar o título que vai aparecer quando eu abrir esse banco e um texto descritivo. Vou colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar: este é um arquivo de exemplo de banco de dados com entidades e vínculos de exemplo. É um texto qualquer que vai aparecer para mim sempre que eu abrir esse banco de dados. É importante sempre preencher, porque se você estiver trabalhando com casos diferentes, por exemplo, com bancos diferentes, se eles tiverem características diferentes, você pode colocar uma descrição breve aqui para quem for utilizar esse banco, ok? Vou aqui em modelo e vou clicar em vazio. Aqui já existem alguns modelos padrões que eles estão aqui porque quando eu escolho um desses modelos e crio o banco de dados, ele pode me trazer um desenho já feito com algumas entidades e alguns vínculos. No caso, eu vou utilizar a opção vazio, porque eu também pretendo demonstrar a criação de algumas entidades e de alguns vínculos, ok? Então, marquei aqui vazio, vou clicar em OK. Após a criação desse banco de dados, ele vai me trazer essa tela com as informações no banco, ok? Então, aqui no meu canto esquerdo, eu tenho os tipos de entidade, no caso a gente não criou nenhuma ainda, tem os tipos de vínculo e a gente tem outras informações das quais a gente vai falar um pouco de algumas delas, ok? Voltando e clicando aqui em banco de exemplo, eu tenho o nome do meu banco e aquela descrição que eu coloquei. Aqui embaixo eu tenho um inventáriozinho de quantos objetos já foram criados, né? Os tipos de entidade, tipos de vínculo, etc. No caso está tudo em branco, pois como a gente havia visto anteriormente, eu escolhi a opção de criar um modelo vazio de banco de dados, ou seja, ele não tem nenhuma informação, nenhum objeto previamente criado, já que a gente vai criar alguns como exemplo, ok? Então, aqui em tipos de entidade, eu clico em tipos de entidade, no canto ou em cima de tipos de entidade, eu clico com o botão direito, ou no nosso canto direito da tela, onde está vazio. Eu vou clicar em novo, e aí eu posso criar uma entidade nova. Eu vou criar uma entidade que vai se chamar pessoa. Notem que aqui embaixo, no ícone, ele já me trouxe uma entidade pessoa, ou seja, eu já tenho na minha biblioteca de ícones o ícone pessoa, com esse mesmo nome. Eu poderia utilizar qualquer outro ícone para representar a minha entidade, mas no caso eu vou utilizar esse mesmo. Vou dar OK, vou criar mais uma, vou clicar novamente aqui no botão direito, tipo de entidade, de botão direito, novo, e vou criar uma entidade que vai se chamar telefone. Ele também já tinha uma que chamava telefone, e por isso ele trouxe. Eu vou dar um OK. Eu tenho agora duas entidades. Vou clicar aqui no botão direito novamente, vou clicar em novo, e vou criar uma entidade que vai se chamar carro, ou automóvel. Veja que o automóvel ele já tinha. Quando eu digitei carro ele não tinha, mas o automóvel ele já tinha. Eu vou escolher então aqui o ícone automóvel e vou chamar essa entidade de carro.
ok? Aqui eu tenho as minhas entidades. Eu quero agora criar alguns tipos de vínculo também. Então eu tenho, por exemplo, uma pessoa, e essa pessoa pode ser proprietária desse telefone e proprietária desse carro também, ok? Eu venho aqui em tipos de vínculo, clico com o botão direito, clico em novo e vou criar esse vínculo, ok? Eu vou criar a possibilidade de utilizar esse vínculo quando for criar registros. Eu vou escolher uma cor. Vou colocar o nome proprietário. Vou escolher os tipos de extremidades que eu quero. Então, uma pessoa pode ser proprietária de um telefone ou de um carro. Vou dar OK. Certo. Eu quero criar agora mais uma entidade e mais um vínculo diferentes. Eu quero vir em tipo de entidade. Agora eu quero criar uma casa, por exemplo. Ele também já tem, chama casa. E eu quero um vínculo que vai se chamar como mora em. Mora em. Esse vai ser o meu vínculo. Ou melhor, residência. Eu vou escolher uma cor desse vínculo. Vou colocar como azul escuro. E aqui em tipos de extremidade, eu vou colocar que uma pessoa pode morar numa casa. Ou seja, em um vínculo específico. Vou dar OK. Então agora eu tenho algumas entidades e alguns vínculos. Se eu clicar aqui em banco, dados exemplo, eu posso ver aqui embaixo que eu tenho 4 tipos de entidade criada e 2 tipos de vínculos criados. Agora, o meu próximo passo vai ser criar campos dentro dessas entidades. Ok? Então eu quero que a entidade pessoa tenha alguns campos. Que campos que eu posso criar para a entidade pessoa? Pode ser um nome, eu posso colocar um documento. Eu vou colocar aqui um novo campo que vai se chamar nome completo. Em nome eu tenho esse campo nome, eu vou colocar nome completo aqui. O tipo do campo será texto, a extensão dele será 50, ou seja, o nome pode ter até 50 caracteres. E vou marcá-lo como obrigatório. Ou seja, não será possível criar um registro pessoa sem que se preencha o nome. Ok? Vou dar OK aqui. Vou novamente clicar com o botão direito aqui. Novo campo. E vou criar um campo que vai se chamar CPF. Ok? Eu quero não só que esse campo seja obrigatório, como também que ele seja discriminador. O discriminador, ele é importante ser discriminador porque significa que eu não posso criar mais de um registro pessoa com o mesmo número de CPF. Vou dar OK. Agora, aqui em telefone, eu vou criar um campo também. O nome desse campo vai ser número. Vou manter ele como tipo texto e como tamanho 50. Ok? Vou marcar aqui obrigatório. Vou dar OK. Vou clicar novamente com o botão direito, novo campo. E eu quero opção operadora. Ok?
Em operadora eu quero fazer diferente agora. Tá? Em operadora eu quero oferecer uma lista de operadoras possíveis para que quando o usuário for criar esse registro, for criar um novo número de telefone, ele tenha uma lista para escolher os telefones que ele vai utilizar. Então, escolher aqui em tipo. Selecionado da lista de códigos, ele não é mais um campo texto, ou seja, esse campo não vai ser mais digitado, ele vai ter uma listinha de escolha, ok? Então, ao escolher isso, ele me habilita essa opção, que chama lista de códigos, e eu vou clicar em novo. E aí eu posso criar uma lista. Essa lista vai se chamar operadoras. E aqui eu tenho os valores que eu vou utilizar. Então eu vou colocar nomes comuns de operadores. Vou colocar apenas 3 opções aqui. Ou melhor, vou colocar mais uma. Só para que a gente tenha uma ideia. Ok. Dou OK. Dou novamente OK. Agora o telefone tem 2 campos. Essa lista que eu criei, essa lista de códigos, ela é salva em outro lugar também. Ou seja, ela não é exclusiva desse campo. Eu posso posteriormente utilizar essa lista num campo novo de uma entidade ou vínculo novo que eu venha utilizar. Ela fica salva aqui. Em lista de códigos, eu tenho a opção que chama lista de opções, e aqui eu tenho uma lista que chama operadoras. Volto ao telefone, duplo clique no campo operadora, e notem que eu tenho aqui a minha lista de código, que se houvesse outra, ela poderia ser mudada também, poderia escolher outra. Okay. Além da lista de códigos, eu tenho uma outra característica que eu posso utilizar também nesses campos. É uma característica que se chama atributo. É um atributo de diagrama. Eu vou em pessoa, vou clicar em CPF, e eu quero que o CPF seja um atributo do meu diagrama. Então, quando eu tiver os meus ícones no diagrama, ele vai aparecer no meu diagrama. Então eu tenho aqui o nome, CPF. Tem a opção aqui embaixo que chama atributo de diagrama. Eu vou clicar em novo e vou chamar esse atributo de CPF. Eu posso escolher um símbolo que antecede esse número do CPF. Vou clicar aqui nesses 3 pontinhos. Vou escolher um ícone, no caso esse círculozinho verde. Vou marcar um prefixo. Vou digitar CPF, 2 pontos, espaço. E vou marcar valor, ou seja, no meu diagrama vai aparecer escrito CPF, 2 pontos, espaço, o número do CPF em questão e essa bolinha verde antes deles. Isso vai ficar muito mais claro quando eu for fazer a etapa final de mostrar isso no diagrama, ok? Dá OK. Ok, novamente. Eu tenho esse atributo também salvo aqui em atributos de diagrama. Eu posso utilizar em outro campo, por exemplo, da mesma maneira que eu utilizei aqui. Okay? Eu vou em tipos de entidade, eu já tenho 2 campos criados para pessoa, 2 para telefone. Eu vou criar um para carro. O nome desse campo vai ser placa. Para a placa eu também quero que seja texto. Eu vou marcar formato de exibição como maiúscula, ou seja, não importa como essa informação foi digitada, ao criar esse registro, essa placa, todos os números estarão em maiúsculo. Okay.
Vou colocar ele como obrigatório e vou colocar ele como discriminador também, já que esse registro identifica o meu veículo. Vou clicar em OK. Em casa, eu vou colocar um novo campo aqui e eu quero que esse campo se chame endereço completo. Eu vou colocar a extensão desse texto como 100 e vou colocar ele como discriminador também. Vou dar OK. Aqui eu tenho os vínculos de proprietário e residência, tenho as minhas entidades aqui e tenho um atributo de diagrama que se chama CPF, eu coloquei ele em pessoa, e na minha lista de códigos eu tenho uma lista de opções em que eu criei ela para o telefone, ok? Agora, por último, a gente vai criar alguns registros e depois a gente vai aplicar eles no nosso diagrama. Nós já criamos algumas entidades, alguns vínculos, né? A gente já criou uma estruturazinha básica no iBase Designer. Agora eu vou sair do iBase Designer para que eu possa colocar alguns registros nessas entidades e nesses vínculos. Antes de sair, eu vou demonstrar uma coisa. Eu vou no menu iniciar, vou clicar no iBase, que é essa opção aqui, IBM2 iBase. Nós trabalhamos primeiramente no IBM2 iBase Designer, e eu vou tentar abrir esse banco. Ele já me oferece essa possibilidade automaticamente. Eu clico em OK. E olha só. Ele diz para mim que eu não posso abrir esse banco porque ele já está aberto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está aberto no Designer. Então eu tenho que sair dele no Designer. Vou clicar em fechar banco de dados no menu arquivo. E depois eu vou clicar em log off. Também vou aproveitar e já vou sair do Designer, porque a gente não vai utilizar ele novamente agora. Portanto, eu vou agora em arquivo, abrir banco de dados no iBase. Esse banco de dados ele foi salvo na mesma pasta que eu estava utilizando, que é arquivo de segurança de exemplo. Esse banco, diferente do meu arquivo de segurança, ele é de extensão IDB. Eu vou na minha pasta pelo Windows, vou aqui no arquivo de segurança e vocês podem visualizar os arquivos que foram criados. Aqui tem o meu arquivo de segurança, que ele é um arquivo IDS, vejam só. Tenho aqui o meu arquivo de banco de exemplo, que é o meu arquivo IDB. E eu tenho alguns arquivos auxiliares, tá? Que eles não devem ser apagados. Nem devem ser mudados de lugar. Eles devem continuar todos nessa pasta. Okay? Vou fechar. Vou voltar ao meu iBase. Vou em arquivo. Abrir banco de dados. Vou abrir meu arquivo IDB. Ele vai me trazer aquela mesma mensagem que eu digitei, vejam só. Ele diz aqui qual é o tipo de banco, que é o MNC Access. Vou clicar em OK. E eu tenho uma estrutura aqui muito semelhante ao que eu tinha no Designer. Eu tenho aqui uma lista com as minhas entidades, com os meus vínculos. A diferença é que quando eu clico numa dessas entidades, vamos clicar primeiro em pessoa, vou dar duplo clique em pessoa, ele me traz os campos em branco que eu havia anteriormente criado. Então vejam só,
Aqui eu tenho a possibilidade, então, de criar registros para aquela estrutura que eu criei anteriormente no Designer. Então eu vou aqui, nome completo, vou colocar meu nome, por exemplo. Vou colocar um número qualquer de CPF. Salvar. Eu tenho essa entidade pessoa criada. Vou clicar em novo e criar mais um. Vou colocar um nome qualquer. Vou salvar. Ele me diz que não tem nenhum valor especificado para o campo obrigatório CPF. Lembrem-se que a gente definiu esse campo como obrigatório, ou seja, ele não vai deixar com que eu salve se esse campo não estiver preenchido. Eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5 e vou clicar em salvar. Ele vai salvar para mim esse número. Vou fechar, eu tenho duas entidades agora. Dois registros. Vou clicar com o botão direito em pessoa, vou clicar em registros e aqui eu tenho os registros criados. Ok? Um se chama tem o CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, o outro tem o CPF 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar, vou clicar com o botão direito, clicar em novo, porque aí eu posso criar mais um. Vou colocar o nome aqui e o CPF vai ser 1, 2, 3, 4, 5, como era aquele outro. Vou clicar em salvar. Vejam só, ele vai dizer para mim que esse registro vai ser duplicado. Então ele diz para mim que tem um registro correspondente já criado e eu posso escolher entre ver essa lista desses registros e eu posso clicar em não e salvar o registro mesmo assim. Ou eu posso clicar em cancelar e criar um número diferente. Ok? Ou seja, esse campo, por ser um campo identificador, ele vai me avisar se eu já tiver esse campo anteriormente registrado no sistema. Então eu vou colocar ele diferente, vou salvar, vou fechar. Eu vou preencher mais informações. Vou criar agora um telefone. Telefone eu vou colocar aqui qualquer número. E na operadora, lembrem-se que a gente criou uma lista de códigos. Então, olha, não é possível que eu escreva o nome da operadora. Eu tenho que obrigatoriamente escolher uma das opções que eu criei. Então, vou marcar aqui qualquer telefone. Vou clicar em salvar. Ok? E vou clicar em fechar. Vou criar agora um registro da casa. Vou salvar. Ok? Vou fechar. Eu posso ver agora que em telefone, com o botão direito, eu posso ver que eu tenho um registro criado aqui. Posso ver também que em casa, se eu clicar em registros, eu tenho também mais um registro criado. E eu posso também criar outros registros. Eu vou criar novos registros. Vou criar um carro aqui. Esse carro, vou colocar qualquer número aqui também. Vai ser 20, 20, 20. Vou salvar e vou fechar. Ok? Eu tenho um carro, tenho uma casa criada, tenho duas pessoas. Tenho 3 pessoas criadas. Tem um telefone e tem um carro, tem um registro para cada. Agora eu quero criar alguns vínculos. Eu vou criar agora vínculos de proprietário. Vou dar duplo clique. Em proprietário eu posso escolher as extremidades desse vínculo. Então eu vou selecionar aqui na esquerda que
uma pessoa. No caso, eu havia criado um que chama Ingrid Bergman. Eu vou buscar nome completo. Meu nome completo começa com IN. Vou clicar em localizar e ele vai me trazer esse registro. Eu vou selecionar esse registro com duplo clique. Na outra extremidade, eu vou selecionar o meu telefone. Meu telefone, ele começava com 34. Vou localizar. Vou dar duplo clique novamente. Posso definir a direção desse vínculo, ou seja, pessoa é proprietária de telefone. Vou clicar aqui, escolher a opção direita, vou clicar em salvar. Eu posso clicar em novo para criar mais uma. Ele me deixa aqui as últimas extremidades escolhidas. Eu vou manter então a Ingrid Bergman e vou selecionar a outra extremidade. E eu quero procurar pelo carro agora. Eu lembro que ele começava com o número 20, a placa. Vou localizar. Pronto. Agora eu salvo. Ou melhor, eu mudo a direção. Aqui, que é pessoa proprietária de carro. Salvo. Ok. Vou clicar em fechar. Se eu clicar com o botão direito em proprietário em registros, eu vou ver que eu tenho dois tipos de vínculo. Ingrid Bergman, numa extremidade de ambos, e na outra extremidade, respectivamente, telefone e carro. Ok? Agora, eu quero criar mais um vínculo de proprietário. Vou clicar em novo aqui, novamente, e vou colocar outras pessoas que sejam proprietários. Localizo, ok. Vou colocar Santiago Martins também como proprietário do carro. Ok. Vou salvar. Vou fechar. E agora eu vou criar o vínculo residência. Duplo clique em residência. Seleciono a primeira extremidade. Vou escolher agora o nome Felipe. Vou dar OK. E eu vou selecionar a outra extremidade de residência. Então, a nossa residência começava com rua, mas eu posso procurar também uma informação que está no meio do registro. Então, eu posso colocar percente, digitar militares, porque se chamava Rua dos Militares, e colocar percente para fechar. Ou seja, isso aqui é uma informação que está no meio do meu endereço. Eu clico em localizar e ele me traz este ou mais endereços que tivessem a palavra militares no meio. Desse campo, endereço completo. Dou OK. Salvo. Vou clicar em novo. E agora eu quero colocar nesse mesmo endereço um outro morador. Então aqui na esquerda eu vou selecionar e vou colocar o nome Ingrid Bergman na esquerda. Vou salvar. Vou fechar. Ok? Ótimo, agora eu tenho alguns registros salvos no meu banco. Eu posso ver quantos registros eu tenho de vínculo e de entidade criados para cada um nessa biblioteca. Então eu clico nessa biblioteca do banco de dados. Então eu clico em arquivo, estatística do banco de dados. E aqui em estatística de banco de dados eu tenho um carro, uma casa, 3 pessoas, um telefone e a quantidade e os tipos de vínculos e quantidade de registros por cada. Ok? Fechar. Eu vou obter essa informação. Okay. Por último, a gente vai consultar essa informação no Analyst Notebook. Ok? Eu vou sair. Vou abrir o meu Analyst Notebook e vou conectar esse banco por lá.
Na minha página inicial, eu vou escolher conectar, vou clicar em área de janela de origem de dados, e que eu posso fazer para que apareça a minha origem de dados. Vou clicar em abrir, vou na minha pastinha de arquivo de segurança de exemplo, vou escolher o meu arquivo IDB, que é o banco dados exemplo, vou clicar em abrir, e ele vai pedir aquela senha para mim, que a gente lembra é a mesma. Vou dar OK, OK novamente, e eu posso localizar a um dos registros que eu criei. Então, aqui nesse menu de origem de dados, eu vou clicar em localizar, vou localizar um dos registros, vou em pessoa, por exemplo, e vou localizar aqui o Felipe, por exemplo. Ele vai me trazer o registro, eu vou dar OK. Pronto, eu tenho o registro no diagrama. Notem, esse registro, ele está com o nome. Eu defini que esse CPF era um atributo, então ele aparece embaixo. Ok? Se eu der duplo clique nessa entidade, ele vai trazer para mim as informações que eu havia registrado anteriormente. Vou fechar. Eu lembro que o Felipe ele tinha outros vínculos. Eu vou clicar com o botão direito, em banco dados exemplo, e em expandir. Ele vai me trazer os vínculos que o Felipe tem. Vou clicar em expandir também em casa, e ele vai me mostrar os vínculos que existem. Vou selecionar todos, vou clicar em expandir em todos, e ele vai me mostrar os vínculos de cada um. Novamente expandir. E ele me mostra aqui os vínculos que a gente tem. Notem que os vínculos eles têm cores diferentes, como a gente havia definido. Cada uma das entidades pessoas tem os atributos, que a gente havia escolhido também. Então é isso. Nós criamos um arquivo de segurança, criamos um banco de dados, desenhamos essas entidades, esses vínculos e campos nesse banco de dados, alimentamos esse banco com registros e, por fim, a gente exibiu ele no diagrama. Ok? Então é isso.